A Rádio Horizonte FM está, por esta altura, a comemorar os seus 25 anos. Ao longo da próxima hora, terá a oportunidade de conhecer a história da sua rádio. Hoje disponível nos 92.8, bem como em horizontefm.pt, mas ao longo destes próximos 60 minutos, terá seguramente a oportunidade de imaginar o que foi o início desta sua estação. Conte então com a sua companhia. Deixe-se ficar desse lado. Emissão número 80 do Projeto Global. Só a memória destes sons deixa compreender os muitos porquês da música africana. Já sabe, das 20 às 22, cá estaremos outra vez no Melomania. Hoje, o Anamnesis é efetivamente diferente. O Horizonte Juvenil agradece imenso. Gosto imenso, estou encantada mesmo. Já telefonei para pessoas, minhas amigas, para ver se conseguem sintonizar, porque está muito engraçado. Continuamos a acompanhar a história da Horizonte FM. Deixe ficar desse lado, chutos e pontapés em Circo de Feras. Nesta altura estamos a comemorar os 25 anos da Rádio Horizonte FM, que tem uma história muito em particular, que é, julgo eu, enriquecedor para quem nesta altura acompanha diariamente a sua rádio e não tem ideia de como tudo isto começou. Por isso mesmo tenho a ajuda do Sr. Mónica Ferreira, um dos pioneiros da criação desta estação, que começou precisamente antes de o ser. Exatamente. A nossa cooperativa, a Cooperativa Resistência Cooperativa Cultural de Animação Radiofónica, foi fundada em junho de 1987, com 16 cooperadores. Quando a cooperativa foi fundada, a rádio já funcionava há cerca de 2 anos, com um período de emissão curto. A RHT começou a funcionar com emissores de pouca potência construídos por nós. O dinheiro não era muito, tínhamos que construir muita coisa. Emissores, antenas, híbridos telefónicos, codificadores de estéreo, etc. Aproveito para enviar uma palavra de agradecimento a todos que nos ajudaram e, em especial, aos radioamadores que nos ajudaram na altura bastante na área técnica. Abordando a perspectiva de um pouco os rádios amadores, trabalhando em amadorismo, todos eram amantes da rádio na perspectiva do ouvinte, ou todos eram os ditos engenhocas que gostavam de inventar até conseguir, com os poucos meios, e estamos a falar naturalmente de meios monetários, conseguir engendrar os mecanismos que até à altura eram impossíveis de comprar. O Sr. Mónica é um dos... Havia muitos mais homens que engenhocas tentaram inventar os aparelhos até então necessários. Havia muitos. E você repare neste acontecimento que me parece relevante para a pergunta que me fez. Há acontecimentos que nunca se esquecem. Uma vez, antes da legalização, isto em 1989, quando foi a legalização, antes disto, a entidade que fiscalizava as emissões clandestinas em FM, era designada por ICP, Instituto das Comunicações de Portugal, veio retirar-nos o emissor por alegada interferência com outros serviços, que nós provamos não ser verdade. Nesse mesmo dia, colocamos em funcionamento um outro emissor de potência reduzida e nesse dia à noite estávamos de novo no ar e os ouvintes telefonavam a perguntar o que tinha sucedido. Isto é um exemplo. É um exemplo de que com poucos meios já se conseguia fazer muito, ainda assim conseguiam sobrepor outras estações de rádio e estavam meramente a trabalhar como amadores. E quando estamos a falar em amadores, não estavam localizados neste espaço simpático que hoje é a Horizonte FM, estavam localizados num sótão. Estávamos, é verdade. Passados estes 25 anos, tudo ou quase tudo mudou. Começamos a trabalhar em sótãos, hoje temos um andar. Tínhamos a publicidade gravada em fita, hoje toda a publicidade é gravada em computador, com muito melhor qualidade de áudio. Tínhamos a antena e o emissor no edifício do Centro
Comercial Foz, junto à Estrada Nacional 10. Hoje a antena e o emissor estão no Alto de São Lourenço, com uma muito melhor cobertura radioelétrica. Aliás, eu penso que é oportuno chamar aqui a atenção para o seguinte. Antigamente a designação desta rádio era de rádio local. Isso hoje está ultrapassado, porque a internet veio-nos permitir uma emissão que chega a todo o mundo. Exatamente. Isto é muito importante frisar, sabe? Porque a designação de rádio local, ela tende a desaparecer. Porque hoje acabamos por ser mais abrangentes, ainda que não pelo FM, a internet veio proporcionar que a rádio possa chegar aos 4 cantos do mundo. Qualquer pessoa, em qualquer local que esteja hoje, pode acompanhar as emissões da nossa rádio. Da nossa rádio, da hoje, Rádio Horizonte FM. Porque até então, e ainda hoje muito acontece, a rádio é intitulada como, de facto, uma rádio local, como aproveitámos para dizer que já não é de todo correto, e muita gente lhe chama ainda Rádio Horizonte Tejo. Pois, isso foi uma designação que foi marcante, sabe? Porque a rádio nasceu como Rádio Horizonte só. E depois, porque havia uma outra Rádio Horizonte, tivemos que acrescentar mais qualquer coisa. E então, houve uma sugestão, acrescente-se o Tejo, que está ali ao lado. Foi essa e ainda a hoje razão. assim continua. E ainda há muita gente que a reconhece como Rádio Horizonte Tejo. Pronto, isto é quase tudo aquilo que tenho para dizer. Eu penso que o futuro não é risonho, mas continuamos a trabalhar para que este projeto não morra, para que os ouvintes continuem connosco e que a rádio foi, é e será sempre um jornal sem papel nem distância. Sr. Mónica, já agora, se me permite, e julgo que é a pessoa a quem posso mais à vontade colocar esta questão. Falam-se nos tempos muito complicados, como bem disse, os tempos não são risonhos, mas fazemos de tudo para que o projeto não termine desta forma, mas olhando para o que já viveu, para as dificuldades que já ultrapassou, hoje, tendo mais meios, é mais fácil trabalhar hoje em dia ou nem por isso? Há outras condicionantes? Você pergunta-me mais fácil no geral ou em termos técnicos? No geral. No geral, talvez não seja tão fácil. Em termos técnicos, tudo é muito mais simples? Tudo muito mais simples. Muito mais. Há uma diferença enorme. Mas continuamos a bater na mesma tecla. É sempre necessário dinheiro. É sempre necessário dinheiro. E isso é que é mais difícil neste momento. Muito embora a rádio, quando começou, nem sequer tinha ordenados, era tudo freelancers, como se costuma dizer, né? Ninguém recebia, está a ver? Pronto, isso é só um apontamento. Uma parte. Muito obrigada. RHT Música, Desporto, Informação. RHT é Rádio 92.8. Continuamos a falar dos 25 anos da Rádio Horizonte FM. Agora comigo tenho o António Augusto, que continua por cá a morar, mas certamente com muitas diferenças. António, há 25 anos, a nível técnico, tu continuavas por cá, produção, animação, mas era tudo muito, muito diferente. Muito diferente. O que certas situações que se fazem hoje em 2 minutos demorávamos horas. Porque estamos a falar de sistemas de gravação totalmente diferentes. Hoje em dia o computador consegue-se fazer as coisas no computador de forma rápida e que fica com outra qualidade. Na altura em que entrei, a cassete, que para muitos é algo do além. Para alguns nem existe já. Era com a fita magnética que se fazia tudo. Lembras-te como é que era fazer, por exemplo, publicidade? Hoje é muito fácil, chega-se ao computador, há um programa, há um multipistas, que facilita tudo. Na altura, eram fitas. Era verdade. Era as primeiras era uma cassete, e como a rádio não funcionava 24 horas por dia, o que é que se fazia? Só havia um estúdio, e então a gravação da publicidade era feita live, ou seja, desligava-se o emissor e no estúdio onde fazíamos a nossa emissão servia para gravar a publicidade diretamente para a dita cassete.
quando essa cassete eventualmente se partisse, o spot tinha que ser gravado de raiz. Olha, e havia clientes. Havia clientes. O cliente sim. comprava o produto. Sim. Sem ter a mínima noção do trabalho. Não tinha a noção do trabalho e em termos de, hoje em dia, olhando para uma situação dessas, parece que era alguma coisa muito mal feita, feita arcaicamente, mas não era. Na altura era assim que se trabalhava, nestas rádios mais pequenas, que a rádio na altura era num sótão em que tínhamos o espaço para a pessoa que estava a fazer emissão e pouco mais, e mesmo só junto à mesa de mistura é que se podia andar em pé, porque no resto tinha que se andar meio cabisbaixo. Trabalhava-se minimamente para a altura. Os tempos que correm, tu continuas na rádio, como é que era estabelecer, por exemplo, o contacto com as próprias editoras? Hoje, a editora faz-te chegar, por exemplo, a música e cabe à própria rádio escolher o sucesso ou não. Na altura a música não te chegava assim tão facilmente. Na altura não. Na altura chegar às editoras, principalmente nos primeiros tempos, não existia o contacto, por simplesmente. Quer dizer que cada animador trazia o seu... No início cada um trazia a sua discografia e depois com a evolução, com a passagem dos tempos, a própria rádio é que ia adquirindo a música que ajudava a que a editora a vendesse. Passados 25 anos, vias-te a fazer outra coisa? Não. Aliás, quase desde nos primeiros tempos, nem tanto, porque a rádio era o hobby, era o ponto de encontro, depois de tudo aquilo que tivéssemos de fazer, e na altura, no meu caso, era a escola. Assim que havia tempo livre, o ponto de encontro era a rádio, e só depois daí é que se saía para outro sítio qualquer, mesmo que não fosse num dia em que tivéssemos programa para fazer. Havia outro trabalho para fazer. Havia outra coisa para fazer. Passados estes anos, continuas a encontrar-te com pessoas que cresceram dentro da antiga Horizonte, dentro do tal e dito sótão? Sim. Continuo a ter ligação com grande parte das pessoas com quem comecei a cruzar-me no mundo da rádio. Muitos deles optaram por fazer outra coisa na vida, mas, no entanto, ainda me consigo contactar com muitos deles. E consegues selecionar um momento que ainda te tenha, ou que ainda te marque? Olha, a primeira vez que abriram o microfone para mim, eu entrei na rádio por um programa que havia na Horizonte, que era um programa feito pelos jovens da paróquia, e a pessoa que estava responsável do programa era um grande amigo meu, e houve um dia que me convidou para ir com ele porque ele estava sozinho. E quando ele me abre o microfone, olha, lês esta parte aqui, este poema... Quer dizer, eu na altura balancei, porque e leste o poema de trás para a frente. O que é que vai acontecer, não é? Mas pronto, depois, a partir daí, depois também não foi só o falar para a rádio, porque naquela altura falo na rádio, quer dizer, tinha um certo impacto junto dos outros que não conheciam, porque a rádio na altura, hoje em dia já é mais banal as visitas às rádios e esse cruzamento, mas na altura ainda era aquela coisa, a voz. Portanto, as pessoas conheciam a voz, mas não havia a imagem. Hoje em dia já não. E então esse mistério da rádio também ia mexendo, e depois as ligações, o grupo éramos todos praticamente estudantes, e então o grupo era muito coeso, havia uma amizade muito forte, e que diariamente podíamos fazer programa só uma vez por semana, mas diariamente estávamos na rádio, não fisicamente, porque não havia espaço para todos, mas estávamos todos juntos. Obrigada, António, por continuarmos a recordar no dia de hoje estes 25 anos da Rádio Horizonte FM. Obrigado. Olá, eu sou a Paula Alexandra e vou fazer-lhe companhia ao almoço. Eu sou o Jorge Pereira e vou estar com vocês de segunda a sexta. Olá, eu sou o António Lopes e todas as manhãs entre as 7 e as 10. Viva, eu sou o Luís Filipe Silva. Olá, viva a todos, sou o Nuno Marques. Entre as 16 e as 18 vou fazer-vos companhia de segunda a sexta. Eu sou o João Eurico Figueira. Um abraço, até lá. Bom, Sofia, quem também está por cá há já vários anos, há muitos anos até, é o João Eurico Figueira. João, como é que começou esta aventura na rádio?
esta aventura na rádio começou através de 2 amigos meus de infância. Nós já fazíamos festas para os amigos e já fazíamos aniversários e fazíamos também algumas discotecas na escola e em várias escolas. E eu, quando estava de férias, eles surgiram aqui na rádio e tinham um programa a 2 e convidaram-me a mim para fazer parte dessa equipa. Éramos 3. Eu lembro-me do meu primeiro programa que nós tínhamos, era o Expresso das 9, se não me engano, que depois passou a Melomania, e foi assim que eu surgi aqui na rádio, com o Miguel Ângelo e com o José Ângelo Rijos, foram eles que me convidaram. Mais tarde vim a ter um programa com o Miguel Ângelo, que ainda hoje existe, que é o Horizonte Luso, e foi assim que eu apareci aqui na rádio, e foi um grande sonho para mim, porque era o que eu queria desde pequenino. E olhando a como era a rádio em 1986 e como é hoje, 2012, para aqueles que nem sequer se lembram já do que era uma cassete, como é que tu vês a evolução da rádio? É assim, a rádio tem evoluído sempre desde que surgiu no nosso país e internacionalmente, mas acho que a rádio nos últimos 20 anos, se calhar até menos, deu um pulo enorme. Falavas aí na cassete, eu ainda me lembro de passar publicidade em cassete, que se calhar é uma coisa impensável para quem nos está a ouvir. Da cassete passou-se para os cartuchos, andou pelos minidiscos e agora é tudo em computador. Passávamos discos, nem sequer passávamos CDs. Eu lembro-me de fazer programa, não é que não existissem CDs na altura, já existiam, mas havia muita gente que não tinha CDs. Nós não trabalhávamos com CDs no princípio, trabalhávamos com vinil, trabalhávamos com discos, passávamos publicidade em cassete e lembro-me que ainda nos anos 90 ainda era muita a música que se passava em vinil e depois é que se passou para o CD. Hoje em dia nós não usamos discos, não usamos CDs, usamos tudo em computador. As rádios trabalham com computadores. Ou seja, nestes últimos 20 anos foi uma evolução talvez 3 vezes maior do que foi nos anos todos para trás desde que a rádio existe. Tem sido um salto enorme. E o contacto com quem está do outro lado, como é que tem sido ao longo destes anos? Achas que tem havido uma maior aproximação ou por incrível que pareça, alguma distanciação? Pois as rádios estão a ficar, infelizmente, muito mecânicas. Ou seja, eu lembro-me que nós, há uns anos atrás, tínhamos mais contacto com os ouvintes do que o que temos hoje. Talvez também por mudanças de programação, não é? Nós chegámos a ter várias edições de discos pedidos em que as pessoas entravam em direto. Havia passatempos em que as pessoas entravam em direto, não só nesta rádio, mas nas outras rádios. E as rádios estão-se a tornar mais mecânicas, ou seja, os ouvintes participam, mas a participação não é tão visível, é feita através dos Facebooks, dos mails, da internet, via telefone em off. Há um contacto com os ouvintes que é talvez menos visível, embora ele exista, não será tão visível como era antigamente, em que as pessoas apareciam no ar, com a presença mais física, porque era em direto, era ao vivo e a cores, como se costuma dizer. Hoje as novas tecnologias permitem outro tipo de contacto, que é usado mais, acho que nos dias de hoje, embora as pessoas lá estejam e continuem a acompanhar as rádios e continuem a estarem presentes, mas têm outros meios de comunicação, há outras ferramentas, há outros, digamos assim, outros esportes, não é? E há forma de projetares a rádio daqui a 25 anos? Eu acho que sim. Essa é uma discussão muito que se põe muito nos dias de hoje. As pessoas perguntam-se até se a rádio tem futuro, se não tem futuro. Eu lembro-me daquela conversa no início dos anos 80, à volta daquela música dos Buggles, não é? Do Video Kill Radio Star, não é? Que a televisão matava as estrelas da rádio, e isso não aconteceu e já lá vão 30 anos, não é? E mais uns pauzinhos. Não, eu acho que não. Eu acho que as pessoas vão provavelmente ter outras formas de ouvir rádio, não é? Há as plataformas digitais, fala-se na rádio digital, como agora também há a televisão, fala-se numa série de coisas, não é? Eu lembro-me
que há não sei quantos anos atrás não existia a internet, não existiam os podcasts, não é? As pessoas hoje em dia podem, felizmente, poder voltar a ouvir os programas à hora que querem, quando querem, e isso tem tendências a evoluir cada vez mais, e portanto as pessoas têm a possibilidade e a oportunidade de aceder à rádio e provavelmente no futuro até de outras formas que se calhar até nem nos passa pela cabeça, não é? Eu há coisa de 20 anos não me passava pela cabeça nada destas coisas, não é? A rádio pela internet, a rádio pelo telemóvel, a rádio por podcast, os Facebooks, os Twitters, não é? Essas coisas todas essas plataformas digitais que hoje em dia nos permitem, sei lá, 1001 soluções de ouvir rádio que seja a velhinha sintonia via FM, não é? Ou AM e por aí fora, não é? Pois é, já lá vão 25 anos, ainda só haviam 4 canais de televisão, as rádios trabalhavam só com vinil, hoje em dia tudo isso se alterou e são 25 anos que se comemoram na Horizonte neste ano de 2012. Obrigado, João. Continuamos a acompanhar os 25 anos da Rádio Horizonte FM. Vamos traçando o percurso desta estação. Já conversámos com o José Mónica Ferreira, o António Augusto. Há outras pessoas que ao longo destes 25 anos têm feito a história desta sua estação emissora. O caso, por exemplo, de José Azevedo Pereira. Olá, boa tarde. Boa tarde, Sofia. Iniciamos este percurso há 25 anos, quando, um pouco antes quando eu e o António Magno nos deslocámos à casa do José João Mónica Ferreira, perguntar-lhe se ele não queria fazer uma rádio, dado que estávamos no alvorecer das alturas chamadas rádios piratas, ou rádios livres, como eu gosto mais de lhe chamar, e muita gente lhe chamou. Nessa altura, com muito voluntarismo, fizeram-se de facto coisas maravilhosas que vieram a desembocar num processo de legalização e de atribuição de alvarás que foram constituídos as rádios, tal como hoje as conhecemos. Iniciámos esta rádio no sótão do José João Mónica Ferreira. A nossa sede, o nosso local de reuniões era a casa dele, que nos abriu as portas diariamente par em par, onde à noite discutíamos todas as questões relacionadas com este processo, que foi muito difícil. Posteriormente constituímos a cooperativa, que agora está a comemorar o 25º aniversário. Candidatámos-nos à atribuição do alvará que nos foi concedido e fizemos todo o percurso até aqui. Passámos por algumas dificuldades, umas maiores, outras menores, ultrapassámos todas as situações. Hoje encontramos-nos de facto num período tremendamente difícil e que está a ser desastroso para as rádios locais. Muitas delas não estão a conseguir aguentar a situação. Já muitas ficaram pelo caminho, hoje fazem parte de grandes grupos da comunicação social detidos pelo grande poder económico, poucas estão a sobreviver e está a ser muito difícil ultrapassar esta nova situação da crise em que vivemos e não sabemos ainda o que por aí vem. É nesse papel que eu tenho, normalmente como o diretor, como quem dá a cara e quem resolve os problemas de imediato, os difíceis. Hoje, ultrapassando ou estando a viver este momento de crise e vivendo, olhando para o que dificilmente também já ultrapassaram, que peso, onde é que estamos, como é que é esta balança? Antigamente era tudo muito mais a pulso, mas as coisas iam-se fazendo. Hoje as contingências são maiores e a crise é de um modo diferente. Bom, no passado, nos anos anteriores, trabalhava-se com muito voluntarismo, as pessoas eram muito voluntárias. A vida hoje é muito diferente. Hoje as exigências da sociedade, da vida em si, não permite que se trabalhe como se trabalhava, não é que se trabalhe melhor ou que se trabalhasse pior, com a mesma voluntariedade. Hoje as coisas são muito mais complicadas. O mercado está
Saturado. Não diria saturado, está falido mais propriamente. O comércio local, que era quem anunciava e ainda anuncia nas rádios locais, está de rastos. As empresas hoje não têm disponibilidades financeiras para anunciarem as suas atividades e logo isso reflete-se na nossa. Está a ser muito complicado. Nós, Rádio Horizonte FM, ainda vamos sobrevivendo, ainda estamos à tona da água, mas a vida está-nos a dizer que o futuro é nebuloso. Não sabemos aonde as coisas, até onde vão chegar. Nós vamos lutar até ao limite do possível e temos esperança de conseguir, que não vamos morrer na praia, como se costuma dizer, que vamos conseguir dobrar o cabo do bujador e chegar a bom porto. Obrigado. E na perspectiva económica, daqui a pouco conversamos também com o António Magno, que é uma pessoa que também já aqui mora há muito tempo e tem sido até então o homem dos números. Sim, houve no início 4 pessoas que arrancaram com a rádio, eu, o José Azevedo Pereira, o José João Mónica Ferreira, o António Magno e o José Simão. O José Simão, um técnico que arrancou connosco, começou com a rádio connosco, depois ao fim de algum tempo afastou-se, e o António Magno é um técnico de vendas, um técnico comercial, que tem muito contribuído para que a rádio tenha meios financeiros para nós podermos continuar a lutar e a viver e sobreviver. Pronto, pelo menos vamos ainda assim pensar que estamos de parabéns, são 25 anos e não tem sido para todos. Sim, ok, então obrigado. Nós por cá, uma produção Sinal Horizonte com realização de Daniel de Matos. E tal como anunciámos no início deste programa, temos hoje em estúdio, no sexta à noite. A instalação da central incineradora e de tratamento de resíduos sólidos vai ser provavelmente na zona oriental de Loures. A Horizonte FM, em entrevista com os presidentes das juntas de freguesia. Eu sou a Andréia Miranda e vou voltar quando for 1h30. É Porto Covo com Rui Veloso. Canções para ficar na memória, bem como as histórias que ao longo destes 60 minutos pode conhecer. Os 25 anos da Horizonte FM são recordados no dia de hoje. Resta esperar que a solução encontrada seja a melhor para o ambiente e para as populações. Hora de ponta. De uma forma geral, nós tentamos equilibrar o trânsito. O trânsito a esta hora na cidade de Lisboa é bastante, em alguns pontos da cidade. O tempo. O norte do território deverá contar com queda de chuva fraca, mas o sul deverá manter-se. O desporto. Chegar à Fórmula 1 era sempre um sonho. A música. Eu penso que as pessoas hoje estão a habituar a ouvir as outras músicas, que há muitas músicas na Terra que todas elas merecem ser ouvidas. A cultura. Cada qual deve ser sentir à sua maneira. O espetáculo. O pânico que é superior, e é um momento que é superior a outros espetáculos em que realmente não há este peso de responsabilidade. O mundo pula e avança como bola colorida entre as mãos de uma criança, sempre que o homem sonha. Hora de ponta, até às 20 na RHT. Ao longo desta hora continuamos a acompanhar os 25 anos da Rádio Horizonte FM. Já por aqui traçámos a área técnica, as perspectivas de economia e é precisamente por aí que vamos continuar. Comigo tenho o António Magno, que por cá caminhou por outros parâmetros, nem sempre ligado à economia. Hoje em dia está ligado mais à área da publicidade e é o homem que faz mexer os cordões. Olá, boa tarde. Olá, boa tarde. Bem, esta aventura da rádio, isto começou como a Sofia pôde dizer, começou há 25 anos. Iniciámos esta aventura em 1987, voltando um pouco atrás, eu nos finais de 85 até essa data estive a trabalhar na área comercial na antiga Telefonia de Lisboa, hoje atual, passado 2 anos transformado em TSF. Conheci o Azevedo Pereira na Bobadela e o José Mónica Ferreira e lançámos neste projeto que deu na Horizonte FM. Tem tido uma série de pelouros dentro da rádio, inicialmente ligado à programação, depois também à área financeira e por último à área comercial. Tem sido, um caminho difícil,
porque tem sido uma rádio que tem resistido a todas as tentativas de aquisição por diversos grupos económicos, outras de índole religioso, que nos têm contactado com esse objetivo, e nós temos de facto trilhado o nosso caminho de uma forma independente e tentando resistir, portanto, a todas essas dificuldades económicas. Tem sido, por isso, um campo a favor, tem conseguido resistir, como eu dizia, de um fator económico, porque a rádio tem conseguido subsistir por si só. Falamos muito na crise, falamos muito na dificuldade, as rádios locais estão a sentir cada vez mais também esse impacto, porque o comércio local não tem hoje possibilidade, como há uns anos atrás, de fazer um investimento por forma a mostrar o seu serviço ou dar a conhecer o seu produto. Como é que vês estes últimos tempos? Bem, de cada ano que passa, as dificuldades têm sido cada vez maiores. Este ano, o ano atual que passamos e que atravessamos, o período atual que atravessamos, ficará talvez marcado pelo período mais difícil de todos os tempos, em termos especialmente na publicidade e no que diz respeito às rádios locais, muito provavelmente ficará marcado para sempre na história como, digamos, o período mais negro em termos comerciais, porque o comércio local com que nós vivemos basicamente atravessa um período de grandes dificuldades e digamos que o primeiro corte que fazem ao sentir essas dificuldades, portanto, será na publicidade. Os setores mais atingidos, digamos, serão os nossos clientes mais fortes, são de facto também aqueles mais atingidos pela crise, logo por azar, serão os mais atingidos pela crise, que são o setor da restauração e o setor automóvel. Portanto, é um ano, digamos, de muitas dificuldades, terá que ser feita uma gestão muito cuidadosa. Mas vamos falar de uma forma um bocadinho mais positiva. Estamos a comemorar 25 anos, foram 25 anos que passaram também com muitas dificuldades, porque os tempos eram outros. Hoje os meios técnicos, a rede social, os e-mails, facilita de alguma forma chegarmos até a um público um bocadinho mais abrangente e, portanto, vamos perspectivar que os clientes não vão parar e que de uma forma ou de outra, ainda que, claro, naturalmente com dificuldades, vamos conseguindo subsistir. É assim que pensas diariamente também? Sim, eu apesar de tudo, tenho confiança no futuro, porque penso que não será fácil manter, digamos, este nível de receitas, este nível de clientes que nós mantemos já há longo tempo, mas as exigências são cada vez maiores, em paralelo com as dificuldades. Terá que ser feito um trabalho de maior persistência, um trabalho, mais apelativo. Hoje em dia temos todos os meios de comunicação, temos meios mais abrangentes para também comunicar com o cliente e haver uma maior agressividade nessa comunicação e mais apelativos também, no fundo. António, muito obrigada. Vamos continuar a comemorar estes 25 anos da Rádio Horizonte FM. Esta foi a fase mais negra, mas vamos ser otimistas. Obrigada. Obrigado, também. Tempo de Jazz, com José Tavares. Sábado, domingo e tudo. O Mundial de Futebol continua no Horizonte FM com Alfredo Santos e o querer da Seleção Nacional. Simple Minds na Horizonte FM, não esquecendo estes 25 anos da Horizonte FM. Mantenha-se desse lado, continua a acompanhar as histórias da sua rádio. E assim é feita a história da sua rádio, que por esta altura comemora 25 anos. O convite é renovado para continuar desse lado e continuar, claro, a fazer parte desta grande família, desta grande história que marca hoje, recorde-lhe, 25 anos.